Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida e sua família em nome de Jesus. Eu, missionário Edilson, estou agora aqui em Guaraci. Estou aqui na feira da 8 de maio. Vou ministrar a palavra gratuitamente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém? Bom dia ao povo de Guaraci, que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus, a graça e a paz. Eu vim nessa manhã de sábado, hoje, 5 de novembro de 2022, sábado, trazer a mensagem do Santo Evangelho. Trazer a mensagem do Santo Evangelho, a palavra de Deus é a nossa única esperança. Por isso que você abra o seu coração, abra a sua mente para receber a mensagem do Santo Evangelho. Obrigado, obrigado. Povo de Guaraci, o Senhor Jesus Cristo me concedeu mais esse dia para ministrar a palavra de Deus. Que você se volte para Deus. Não é placa de igreja, não é religião, nem denominação que salva, mas que salva é Jesus, o Filho de Deus. A palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 20, que diz: Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então é no nome de Jesus, povo de Guaraci, que eu venho neste dia, neste sábado, ministrar a palavra de Deus. Eu não vim aqui pedir dinheiro, não vim aqui atacar ninguém, nenhuma religião, porque nenhuma religião salva, mas eu vim expor a verdade do Evangelho, simples assim. Portanto, que você se volte para Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, lá em Isaías 55, a partir do versículo 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busca a Deus enquanto você ainda vive. Busca a Deus. Busca a Deus ainda hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então busque a Deus, que você esteja preparado para partir para a eternidade, para se encontrar com Deus. Que você esteja preparado, que você obedeça a palavra de Deus, se arrependa, creia, abandone o erro, abandone o pecado, porque essas coisas levam a pessoa à condenação eterna. Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Por isso não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho significa as boas novas.
Por isso, creia no Evangelho, creia na Bíblia Sagrada, obedeça a palavra de Deus. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 28 diz: bem-aventurado aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Coloque em prática a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a palavra de Deus e coloque em prática, povo de Coraci. Se volte para o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz: bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Você que está me ouvindo nesta manhã, você crendo ou não, Jesus Cristo está voltando. Você que está me ouvindo nesta manhã, povo de Coraci, Jesus Cristo está voltando. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Que você não desperdice o seu tempo com coisas que não vão te levar a nada. Não desperdice o seu tempo com coisas que não vão acrescentar nada na tua vida. Mas ganhe tempo. Ganhe tempo obedecendo a Bíblia e a Jesus. Obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Efésios 5,16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Uma das definições de remir o tempo é aproveite o tempo da melhor maneira, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Obedeça a palavra de Deus. Procure se submeter à vontade do Senhor Jesus. Então nesta manhã eu quero ministrar o Santo Evangelho. Eu quero pensar um pouco com vocês a respeito do texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hoje vamos pensar um pouco a respeito desse texto, e ele é muito interessante. O texto de Hebreus 9, 27, vamos analisá-lo. Vamos analisar, inferir, meditar na palavra de Deus. Talvez os ouvintes aqui que estão me ouvindo a palavra, talvez nunca leram Hebreus 9, 27. Vamos ler, vamos meditar um pouco na palavra. Vamos meditar na palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. Não seja ouvinte negligente. O que significa o ouvinte negligente? É aquele que ouve, entra no ouvido e sai no outro.
O ouvinte negligente, ele é indiferente à palavra de Deus. Ele ouve por ouvir, mas não coloca em prática. Lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 ao 27, diz ali, Jesus falou de dois fundamentos. Jesus falou de duas pessoas, um que ouviu a palavra e colocou em prática. O seu fundamento foi feito na rocha. Ele obedeceu a palavra de Deus e veio a chuva, sopraram os ventos, sopraram os rios, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ela estava edificada. A pessoa que obedece a Deus pode vir todo tipo de problema, ela não cai, porque Jesus a sustenta na tempestade. Mas isso só acontece com aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Tem outro tipo de pessoa que ouviu a palavra de Deus e não colocou em prática. Ele fez a sua casa na areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e a casa caiu e foi grande a sua ruína. A diferença é que um ouviu a palavra e obedeceu, o outro ouviu a palavra e ignorou, agiu com indiferença à palavra de Deus. Então o segundo que edificou a sua casa, a casa aí representa a vida da pessoa, sobre a areia, que é algo muito frágil, veio todo tipo de problema emocional, espiritual, problemas materiais, e foi grande a sua ruína. A palavra de Deus hoje vai ser ministrada. Eu sou um missionário voluntário, eu ensino a palavra de Deus gratuitamente. Agora eu estou dispondo de tempo, poderia estar em outro lugar, mas eu estou aqui em Quaraci, na feira da 8 de maio, ministrando a palavra de Deus gratuitamente. Então que você coloque em prática a mensagem que vai ser pregada aqui. Coloque a mão na consciência. Um dia, todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Todos nós. Que você tenha isso em mente. Como é que está a tua vida? A cada dia que passa, você tem obedecido mais a palavra de Deus? Ou você a cada dia tem mergulhado no pecado? Tem mergulhado nas religiões, porque nenhuma religião salva. Somente Jesus Cristo salva. Jesus falou lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Somente Jesus Cristo salva e não há outro. Sem arrependimento, sem fé, não há salvação. Fora de Jesus, fora da pessoa de Jesus, não há salvação. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12:2: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, povo de Quaraci.
Olhe para a palavra. A palavra de Deus diz, lá em Isaías, Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sede salvos, todos os moradores do limite da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus que fala através da sua palavra. Olhai para Deus, olhe para Deus, olhe para Jesus e sede salvo. Somente Jesus salva. Olhe para Jesus. Lá no Salmo 34, a partir do versículo 6, que diz: e olharam para ele, e não os seus rostos foram iluminados, e não ficaram confundidos. Olhe para Jesus. Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador. Povo de Quaraci, olhe somente para Jesus. Jesus falou lá em João 10, 9: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Então eu queria que você colocasse os seus olhos e a sua vida em Jesus. Então vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Vamos analisar. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz hoje. Escute com atenção, você que está me ouvindo nesta manhã. A única revelação universal é a palavra de Deus. É a única revelação que é para todos os povos, para todas as pessoas e para todos os tempos. A única revelação universal é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Santo Evangelho. Vamos meditar um pouco em Hebreus 9:27, que diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. O texto ele é bem interessante para a gente pensar um pouco na vida que nós temos levado. Como é que está a tua vida? Você a cada dia está obedecendo a Deus e a Bíblia Sagrada, ou a cada dia você está mergulhado na prática do pecado? Como é que está a tua vida? Talvez você esteja numa rota que vai te levar à destruição. Talvez você esteja num caminho que vai te levar à condenação eterna. O único caminho para chegar a Deus, o único caminho somente através de Jesus. É somente através de Jesus, não há outro. Quem fala todos os caminhos levam a Deus é mentira. O único caminho que leva a Deus é através da pessoa de Jesus. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua prática de vida? Como é que você tem vivido a única vida que Jesus te deu? Povo de Quaraci, só se vive uma vez. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso
o juízo. Essa palavra juízo significa prestação de conta. Escute com atenção. Todo ser humano que saiu da inocência para a consciência vai estar diante de Jesus para prestar conta da sua vida, você crendo ou não. Mas é o que diz a palavra de Deus. Só um texto da palavra de Deus que diz assim, Romanos 14, 12 diz: cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Você prestou atenção no texto? Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Escute com atenção, povo de Quaraci. Eu queria que você levasse Deus a sério. Deus é coisa séria. Não dá para brincar com Deus. Escute com atenção. A gente vai dar conta das nossas obras, ou seja, as nossas atitudes. A gente vai dar conta das nossas palavras, daquilo que falamos. Vamos dar conta. Vamos dar conta dos nossos pensamentos. Vamos dar conta das omissões, daquilo que era para ter feito e não fez. Então a gente vai dar conta da nossa vida diante desse Deus Todo-Poderoso, um Deus santo, justo, reto. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 6, que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então, eu queria que você examinasse as Escrituras. Antes de começar a exposição da palavra, eu quero ler um texto. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Filipenses 2:10. Esse texto, ele vai se cumprir. Um dia esse texto vai se cumprir. Eu quero ler Apocalipse 2:10, que diz assim, aliás, Filipenses 2:10 diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O povo
de Guaraci, todos nós, você crendo ou não, todos nós vamos estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Cada um de nós, o diabo e seus demônios, todos os ímpios, todos os incrédulos, todos os ateus de todas as épocas, vão estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você crendo ou não, todos vão se ajoelhar diante de Cristo e vão declarar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Escute com atenção, que você leve Deus a sério, que você se submeta à palavra de Deus. Então vamos ver aqui Hebreus 9:27. O que diz? Deus ordenou duas coisas aos homens. Duas coisas Deus ordenou. Escute com atenção. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus criou todas as coisas. Tem alguns atributos exclusivos da divindade. Somente Deus tem. Um dos atributos é a onipotência. Deus tem todo o poder. A palavra de Deus diz, lá em Mateus 28:18, Jesus falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Senhor Jesus Cristo tem todo o poder. É onipotente. É um atributo incomunicável. Somente Jesus tem. O outro atributo incomunicável é a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Dentro da onisciência tem a presciência. Deus sabe das coisas que vão acontecer antecipadamente. É um atributo que somente Deus tem. Deus sonda todos os corações. E o outro atributo incomunicável, que Deus não partilha com ninguém, que é somente exclusivo dele, é a onipresença. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Perceba, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus do impossível. Então somente Ele, Deus, pode ordenar. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 2, quando Deus criou Adão, aí Ele colocou Adão no jardim e falou para ele: ó, estou colocando você aqui para você lavrar e guardar. Indica o que? Trabalho. E aí Deus ordenou para ele não comer a árvore do fruto proibido, que é do conhecimento do bem e do mal. Isso foi uma ordem. Entenda, Deus, Ele é Criador. Nós somos suas criaturas. Toda desobediência gera maldição.
Então, no texto aqui de Hebreus 9:27, está ordenado, quem ordenou aqui foi Deus. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Olha só, é certo que o homem morra uma só vez, vindo depois o juízo. É certo que Cristo morreu uma única vez, como oferta pelo pecado. A diferença entre a morte de Cristo e as demais mortes é que a dele foi voluntária, a morte de Cristo foi voluntária, ao passo que para as outras demais mortes é ordenança. Há duas ordenanças divinas em relação ao homem. Povo de Quaraci, vamos entender isso. Lá em Gênesis capítulo 3, ali está relatando a queda do homem, a desobediência. Quando Deus deu a ordem a Adão para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a mulher nem existia. Depois dessa ordem, Deus fez a Eva. É só você verificar Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18 em diante. É quando a gente chega no capítulo 3, a serpente, que era mais sagaz que todos os animais, veio, seduziu Eva, e Eva, infelizmente, não resistiu à tentação e subtraiu o fruto do conhecimento do bem e do mal e comeu e deu ao seu marido. Nesse momento que Adão come do fruto, ele desobedece a Deus. Nisso, Deus falou a Adão, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 15: por tua causa a terra será maldita. Quando você chega no versículo 19 de Gênesis capítulo 3, diz: do suor do teu rosto comerás, tu vieste do pó, e do pó tu retornarás. Entenda, você que está me ouvindo nesta manhã, no momento que Adão e Eva desobedecem a Deus, vem o pecado, a morte e a maldição. Infelizmente, estamos no mundo caído por causa da desobediência de Adão e Eva. Então ali já foi dada a sentença: tu vieste do pó, Adão, tu voltará ao pó, que o homem foi feito do pó da terra. Lá em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 5, que diz que Adão viveu até 930 anos e depois morreu. Olha só o resultado da desobediência. Olha só o resultado da desobediência: morte, maldição. Então, lá em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: porquanto, assim como por um só homem
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entenda, por um só homem, por Adão e Eva, entrou o pecado no mundo. Como desobedeceram, entrou o pecado e a morte. Por isso, todos pecaram. Todos pecaram. Então, a morte está destinada a todos nós. A morte física, porque é uma ordenança de Deus. Você pode prestar atenção, Salmo 51, versículo 5, Salmo de Davi, que diz: no ventre de pecado eu fui gerado. Quando a criança nasce, já nasce com pecado. É o que diz a palavra de Deus. É só você ler as Escrituras. É só você ler as Escrituras. O que é que a desobediência fez? Trouxe pecado e maldição. Mas Deus providenciou uma saída. Jesus Cristo. Ele morreu pelos pecados da humanidade. Se não, vejamos Romanos capítulo 5, a partir do versículo 18, que diz: pois assim como por um só homem, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação. Que ofensa foi essa? Adão desobedecendo a Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso foi uma ofensa gravíssima a Deus. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Que ato de justiça é esse? Esse ato de justiça é Jesus Cristo, vertendo todo o seu sangue na cruz do Calvário. Esse é o ato de justiça. Veio graça a todos os homens. Com a morte de Cristo e a ressurreição, agora temos acesso direto ao Pai. Fomos reconciliados com Deus, justificados através do sacrifício de Jesus. Entenda, somente Deus tem a saída para qualquer problema, tanto de nível material como espiritual. A palavra de Deus diz, lá em Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz: porquanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens. A graça de Deus, Jesus Cristo, porquanto a graça de Deus se manifestou. Escute com atenção. Jesus Cristo é a graça de Deus. Graça significa favor imerecido, benevolente, espontâneo de Deus para com o homem. Jesus foi o favor de Deus para a humanidade. Por isso, a morte de Jesus, escute com atenção, Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia.
Escute, a morte de Jesus foi voluntária. Escute com atenção. Jesus, ele não foi assassinado. Ele se entregou. Ele se entregou. Base bíblica, porque eu estou falando aqui, João 10, 17, palavras de Jesus. João 10, 17 diz: por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também reavê-la. Este é o mandato que recebi de meu Pai. Jesus não foi assassinado. Ele se entregou para concluir o plano da salvação da humanidade. Entenda, se Jesus não faz esse sacrifício voluntário de morrer por cada um de nós, estaríamos perdidos. Jesus satisfez a justiça do Pai, indo à cruz, vertendo o seu sangue. Agora temos acesso ao Pai através de Jesus. Agora somos justificados através do sacrifício de Cristo. Agora basta que você se arrependa e obedeça a palavra de Deus. Hebreus 9, 28, o versículo seguinte ao 27. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Entenda, ele se ofereceu. O Senhor Jesus Cristo, a morte dele foi voluntária. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3 e 4, que diz, como diz as Escrituras, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, e ele ressuscitou o terceiro dia. Então Jesus se ofereceu voluntariamente no seu sacrifício na cruz, morreu por cada um de nós. Povo de Quaraci, Jesus Cristo quer passar a eternidade contigo no céu, mas você quer passar a eternidade com Ele no céu? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Olha o que diz João 1,29. João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então você que me ouve nesta manhã, se volte para Jesus. Há uma saída. Há uma saída até para a morte, que é Jesus. O Senhor Jesus Cristo foi para o confronto com a morte e venceu. Foi o único que ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, lá em João 11, 25, que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, que você se volte para Jesus. Não é placa de igreja, não é religião, nem denominação, mas Jesus Cristo, Filho de Deus.
Jesus, lá em João 19:30, Jesus já estava crucificado, vertendo o seu sangue, e antes de morrer, ele dá um brado que diz: está consumado. Essa palavra está consumado no grego significa tetelestai, que significa o plano da salvação está completo, de uma vez por todas. Se volte para Jesus. Então vamos ver as duas ordenanças de Deus. Deus, ele ordena duas coisas aos homens, duas. A primeira é a morte e a segunda é o juízo. Vamos ver, vamos analisar isso. Está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Escute com atenção. A esperança para a tua vida, e a esperança é Jesus. A primeira ordenança é a morte. Vamos lá. Deus organizou o universo de tal maneira que os seres humanos devem morrer uma só vez, e não muitas vezes. Essa é a reputação da Bíblia para o conceito da reencarnação, encontrado na maioria das religiões do mundo. Tem muitas religiões pelo mundo que pregam sobre a reencarnação. A pessoa morre e depois nasce de novo, morre, é uma sucessão de morte e nascimento. Não temos respaldo bíblico. Você pode ver que só se nasce uma vez e só se morre uma vez. Então essas religiões como o hinduísmo, o budismo, o espiritismo pregam essa doutrina da reencarnação, e a Bíblia refuta isso. Não existe reencarnação na Bíblia. Nós cremos em ressurreição, ou seja, a pessoa morre, vai para a sepultura, e no dia da prestação de conta, esse corpo que foi para a sepultura volta a viver. Ressurreição. Eu creio em ressurreição, não em reencarnação. A morte passa por todos os homens, porque todos pecaram, todos. A Bíblia diz, lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram, estão afastados da glória de Deus, todos. Povo de Quaraci, a morte chega para todos. Morre o pobre, morre também o rico, morre o doutor, morre o analfabeto, morre o rei e o servo, morre o idoso e o jovem, morre o cristão e o ateu. Nenhum poder econômico ou político pode livrar o homem da morte.
ela é o sinal da igualdade, da equação da vida. É aqui que você vê a igualdade, quando o rico e o pobre morrem, são iguais. Do pó vieste, do pó retornará. Abraão diz para Deus, lá em Gênesis 18, 27, Senhor, eis que eu sou pó e cinza. Viemos do pó e do pó retornaremos. Todos nós vamos morrer um dia, mas saber que você vai morrer, todo mundo sabe, mas é como você vai morrer, se com Cristo ou longe de Cristo. A decisão é sua. A decisão final é sua. Eu não vim aqui obrigar ninguém a crer na Bíblia. Aqui é só uma orientação, um ensino gratuito. Você só tem duas maneiras de lidar com a Bíblia: ou você obedece ou você despreza. A decisão é com você. O meu papel é trazer a mensagem, que é o que eu estou fazendo agora. Jesus falou lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o que eu estou fazendo agora, pregando o evangelho, te trazendo o ensino da palavra. Agora, se você vai crer ou não, é você com Deus. É você com Deus. Escute com atenção. Lá em Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 23 e o 32, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do perverso. Antes que se arrependa, se converta e viva. Escute com atenção. Jesus quer você no céu com Ele. Mas a questão é, você quer ir? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? A decisão final é sua. Para chegar ao céu com Jesus Cristo, primeiro você tem que se arrepender dos pecados, confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, crer, ter fé e fazer a sua vontade. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé. Fé aqui significa obedecer a palavra de Deus. Você tem que se arrepender. A palavra de Deus diz lá em Atos 3:19, arrependai-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A decisão é sua. Só estou trazendo a mensagem. Eu sou um simples mensageiro. Eu sou um missionário voluntário. A escolha é de cada um. Que você escolha Jesus, você escolha o céu. Agora vamos ver sobre, vimos a morte, agora vamos ver sobre o juízo. Essa é outra ordenança. Duas ordenanças Deus dá ao homem: a morte e o juízo. O que significa o juízo? Todos os homens, sem exceção, sem acepção, terão de comparecer perante o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus. No dia do juízo, ninguém escapará desse dia. Todos terão de prestar conta. Todos terão de prestar contas a Deus. Todos. A vida humana não se repete. As ações de alguém nesta vida são julgadas após a morte. E não existe
oportunidade para reparações mais tarde. Esse dia será um dia de alegria para os salvos e de tormento para os ímpios. Será um dia de luz para uns e dia de trevas para outros. Juízo significa prestação de conta. Você crendo ou não, você vai estar diante do juiz, o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, para prestar conta. Hoje, agora, nesse momento, Jesus, ele é advogado. Jesus é advogado. Mas no dia do juízo, da prestação de conta, não vai haver advogado, mas juiz. Como já citei, vou citar de novo. Romanos 14:12 diz: cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Esteja ciente, esteja consciente, povo de Quaraci, que eu, você, um dia, todos nós vamos prestar conta diante de Jesus, daquilo que falamos, daquilo que fazemos, dos nossos pensamentos, que é o foro íntimo, e das omissões. Tenha consciência disso. Deus é coisa séria. Não brinque com Deus. Se arrependa e obedeça a palavra de Deus. Vamos ver aqui mais alguns textos bíblicos. Quero compartilhar com você mais alguns textos bíblicos. João capítulo 5 diz: e não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida eterna. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação eterna. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Tenha consciência de uma coisa: no dia do juízo, todos os que morreram, é o que diz a Bíblia agora, vão ressuscitar. O corpo sem a alma e o espírito é morto, mas a alma sobrevive sem o corpo. Só que um dia a alma e o espírito vai encontrar mais uma vez o corpo e ele vai ressuscitar para prestar conta. Você crendo ou não, você pode até achar um absurdo que eu estou pregando aqui, mas não tem problema. É o que diz as Escrituras, é o que diz a palavra de Deus. Uns vão ressuscitar para a salvação eterna. Uns vão ressuscitar, aqueles que praticaram o bem, para a salvação. O que significa? Aqueles que ressuscitaram, que praticaram o bem, são aqueles que morreram servindo a Jesus. São aqueles que morreram por Jesus, por amor ao Evangelho. Esses vão ressuscitar para a salvação. Esses que praticaram bem, viveram aqui na terra, obedecendo a Jesus até o último segundo aqui na terra. Por isso vão herdar a salvação. E aqueles que praticaram mal,
são aqueles que passaram a vida inteira na terra desobedecendo a Bíblia, desobedecendo a Jesus, zombando, escarnecendo. Quando esses que desobedeceram a Deus estavam em desobediência, na prática do pecado, ressuscitarem, vão ser para a condenação eterna. É o que diz a Bíblia. Leia João 5, versículo 28 e 29. Aqui é a palavra de Jesus. Não é a palavra aqui do missionário, não. É a palavra de Jesus. Leia João 5, 28 e 29. Outro texto que eu quero compartilhar aqui, Atos 17, 31. É o que diz as Escrituras. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 31. Entenda, povo de Quaraci, Deus estabeleceu um dia que Ele há de julgar o mundo. Uma das definições